Oi, Vlog 95. Oi, gente, que ama livros. Eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 95 deste blog. E o que eu separei para ler neste vlog? Separei 4 livros. Não são livros pequenos e tenho uma leitura em inglês, mas eu estou muito empolgada e acreditando que eu vou conseguir ler os 4 livros, tá? Vamos começar pelo Silêncio das Águas, da Brittany Cherry. Eu já li essa autora lá em 2015, não gostei, mas estou disposta a dar uma segunda chance, porque minha amiga Amanda falou que este livro específico eu vou gostar. Envolve romance, envolve drama. Vamos ver se dá bom. Na sequência, eu lerei Avelira, da Cecília Ahern. Eu não sei do que se trata, eu sei que ano passado Cecília Ahern me rendeu uma leitura favorita e é baseado nisso a minha escolha. Depois eu lerei Mente Conto, da Emily Henry. Também não sei nada sobre esse livro, baseado na minha ótima experiência com a autora, que eu pretendo conhecer essa história. E para encerrar o vlog, eu quero ler A Lady for a Duck, do Alexis Hall. Aqui a gente tem um romance de época em que a protagonista feminina é uma mulher trans. Foi esse o motivo da minha escolha e eu acho que será uma leitura que vai me fazer muito feliz. Com a ressalva que eu já li Alexis Hall e eu não gostei do livro que eu li, mas eu acho que essa premissa aqui vai me satisfazer. Enfim, esses são os livros que eu pretendo ler neste vlog. Espero que você fique comigo até o final e espero que você goste. Oiê, gente, eu dormi muito mal ontem, muito mal. Ai, tô morrendo de sono, tô cansada. Mas comecei a ler ontem Silêncio das Águas, da Brittany Cherry, e não é pra mim. A escrita dela não é pra mim. O jeito que ela conta a história não é pra mim. Aqui nessa história a gente tem a Meg. A história começa com a Meg bem criancinha. Era ela e o pai dela, a mãe dela foi embora, o pai dela conheceu uma outra pessoa, se casou com essa pessoa e essa pessoa já tinha 2 filhos, o Calvin e a Cheryl. E a princípio assim, essa madrasta era bem top, assim, bem legalzinha. E bem criança, ela já conhece o Brooks, que era amigo do Calvin. E bem criança, assim, ele já tem aquele namorico de criança. Acontece que quando a Meg tá com 10 anos, ela sofre uma violência, ela assiste um crime e o criminoso tenta matá-la, né? Testemunha queima de arquivo. E a partir dessa violência, a Meg para de falar, ela fica muda. Tem um impacto emocional tão forte que ela para de falar. E eu já estou na parte do livro em que ela está com 28 anos e ela ainda não fala. Mas ok. Ela e o Brooks apaixonadinhos. Aí ela tem algumas tretas com a filha da madrasta. E... gente, resumindo, eu tô achando tudo muito mal construído. Por exemplo, ela e a filha da madrasta, ela e a Cherry, tem várias tretas, várias brigas, sendo que a Meg é sempre a vítima. E num dado momento, parece assim que a Cherry vira uma chavinha e ela passa a ser a pessoa mais legal do mundo. Não existe uma transição, não existe um arco de redenção para ela se tornar legal, ela simplesmente se torna legal. E acontece o contrário com a madrasta. A madrasta é legal, no princípio, é uma personagem carismática e parece que vira uma chavinha e ela vira tipo a madrasta da Disney, sabe? Bem inconveniente e chata e perseguidora. E no livro inteiro, ela e o Brooks, a Meg e o Brooks, tendo ali esse romancinho.
o Brooks vai se tornar um músico famoso, sendo que a Meg, além de não falar, ela também não sai de casa. Ela tem aí uma fobia com os lugares abertos. Enfim, é isso, gente. Mas a forma como ela conta essa história, como ela nos apresenta esses personagens, não é uma forma que me seduza enquanto leitora. Não é dessa forma que eu gosto, não é desse jeito que eu consigo ter empatia pelo sofrimento. São questões graves que acontecem aqui, questões intensas, mas eu só vejo a hora do livro acabar. Detalhe que é muito rápido de ler. Gente, comecei ontem antes de dormir e estou em 56%. Eu acho que esse livro tem 360 páginas. Acho que é isso. E ele é rápido de ler. Só que eu tenho a impressão que quando eu terminar essa leitura não vai ficar nada. Não vou lembrar nome de personagem, não vou lembrar enredo, não vou lembrar nada. E tem outra coisa também que me incomodou. Nós temos uma personagem aqui, uma vizinha, uma senhora que tem Alzheimer. E a forma como o Alzheimer é caracterizado é estranho pra caramba. Infelizmente, minha mãe tem Alzheimer. Existe um convívio e uma intimidade muito grande com essa doença. E o Alzheimer, ele não é uma doença espectral, né? Que existem várias nuances e várias camadas. Não, ele é uma doença em que existe um protocolo de atendimento e de tratamento. Então, não é questão de que a personagem daqui é diferente, não. Eu acho que a autora, ela deu uma sabonetada para desenvolver essa personagem aqui. Enfim, é isso. Com certeza eu termino amanhã. E aí eu parto para as leituras das quais eu realmente estou empolgada. Que é o da Cecilia Ahern, que é o da Amy Henry e que é o do Alex Hall. Enfim, esse aqui foi só para eu poder dizer para Amanda: li o livro que tu indicou e como eu imaginei, não funcionou. Talvez eu esteja sugestionada, já tipo, como eu não gostei de um, eu não vou gostar de nenhum dessa autora. Não descarto essa possibilidade, mas eu sempre me reservo segundas chances e segundas chances às vezes surpreendem, como aconteceu com a Lisa K. Adams, né, da série do Clube do Livro dos Homens. Eu não gostei do primeiro, me permiti ler o segundo, e fui arrebatada. Não é o que está acontecendo aqui, infelizmente. Tá bom? É isso. Na próxima atualização eu termino de macetar o livro, tá bom? Oiê! Terminei de ler Silêncio das Águas, da Brittany C. Cherry, e não gostei. Aqui a autora, ela traz um trauma para a protagonista muito forte. A protagonista passa por um evento traumático, seríssimo, algo que quase a mata. Este evento faz com que ela perca a voz, ela não se comunica mais, ela não fala mais. E só em 95% do livro, o evento que aconteceu e que tirou a voz dela é esclarecido. Não tem o problema do tempo do esclarecimento. Acontece que entre o evento e o esclarecimento não se fala nesse crime. Não se fala, não se vai atrás do criminoso, não se tenta esclarecer. Tudo bem que ela não falou o que aconteceu, né? Ela não conta o que aconteceu para que ela pare de falar. Mas em momento algum é cogitado alguma possibilidade. Todo o foco da narrativa é sobre ela não falar. Então, ela não falar faz com que ela também não saia de casa, ela tenha dificuldades na escolha da carreira, ela tenha dificuldades no relacionamento com os filhos da madrasta, com a madrasta. Enfim, tudo é em função deste trauma que a emudeceu. Ela tem um namoradinho, esse namoro ele engaja, só que esse moço ele acaba se tornando um popstar, ele vai viajar o mundo e eles acabam se separando. O retorno é muito fácil, assim como o momento em que ela volta a falar.
e ela volta a falar num momento assim limite, numa situação complexa, mas ela volta a falar como se nada tivesse acontecido. Fonoaudiólogos irão me entender sobre o que eu estou falando agora. Então, isso não me convenceu. Outra coisa também, que lá pelos 80% do livro, acontece um dramalhão com o interesse romântico dela, com o Brooks. Desnecessário. Porque aí a gente tem um pouquíssimo tempo para que ele supere aquilo. Né? Tudo bem, a protagonista, o foco principal da narrativa, tem um tempo de desenvolvimento. O dele não tem. Então, para quê? Para gerar mais uma problemática? Eu já não tinha gostado da primeira, então eu não gostei da segunda também, sabe? E outra coisa, os personagens desse livro são muito bidimensionais. Ou eles estão muito bonzinhos, ou eles estão muito malzinhos. Não existe um trânsito entre as situações. E a gente sabe que as pessoas são tudo, né? No momento em que a gente é super legal... Vai, moto. Confio em você. Voltando ao raciocínio. A gente sabe que as pessoas podem ser pessoas maravilhosas, mas que também podem ser tóxicas, podem gerar relacionamentos não saudáveis, enfim. E aqui não. Aqui ou a pessoa é 10 ou a pessoa é menos 1. Enfim, não gostei. Eu confesso pra vocês que quando a Amanda indicou, eu sabia que não ia funcionar. É mais ou menos a mesma coisa que eu encontrei lá no livro Arte e Alma, da autora, que eu também não gostei. Enfim, não é pra mim. Às vezes a gente insiste, sim, a gente tem que dar uma segunda chance. É tudo imprevisível. Você pode gostar de um livro, de um autor que tu não gostou antes. Ai, mas quando acontece, quando você dá uma segunda chance e também não funciona, eu me sinto tão enganada, eu me senti assim, eu perdi tempo. Tudo bem que eu li num espaço muito curto de tempo. Eu comecei a ler ontem de manhã e terminei agora voltando do trabalho. Porque eu me dediquei a ir até o final, porque eu queria saber se o crime seria esclarecido e se seria ruim o tempo todo. Enfim, não gostei, mas entendo. Eu consigo entender por que as pessoas gostam da autora, mas não é pra mim. E tá tudo bem, ela tem aí uma caralhada de fãs que vão continuar consumindo o seu conteúdo e todo o sucesso do mundo pra ela. Mas não é pra mim. E é isso. Tá. Hoje, antes de dormir, eu vou começar a ler Avelina, da Cecília Ahern. Eu estou empolgada, eu acho que vem aí um livro favorito. Espero que se confirme essa minha expectativa e eu volto no próximo take para contar se confirmou ou não. Hablo muito quando o livro é ruim, mas hablo muito quando o livro é bom também. Comecei a ler Avelina, da Cecília Ahern, e estou empolgadíssima. Já cheguei na página 169. Comecei a ler ontem à noite antes de dormir. Fui dormir super tarde porque fiquei mega imersa na leitura. E, gente, tô fascinada. Aqui nós temos o Solomon, a Bo e o Joey. Eles são uma equipe, produtores, são documentaristas. Eles já fizeram vários documentários premiadíssimos. Eles trabalham juntos há algum tempo. O Solomon e a Bo são namorados. Eles têm ali um relacionamento romântico. E esse trio se dá muito bem. Enfim, eles estão ali no interior da Irlanda, terminando um documentário, quando eles conhecem a Laura. A Laura é uma mulher que há 10 anos não sai de casa, não sai ali da região, da propriedade ali da fazendinha, da chácara em que ela vive. Ela não tem contato com humanos há 10 anos. Só que essa não é a peculiaridade maior da Laura. A sua estranheza maior é que a Laura imita todo e qualquer som.
seja voz humana, seja o barulho do vento nas folhas, qualquer ruído, qualquer som, a Laura, ela reproduz com fidelidade. Por isso que o nome se chama-se ave lira, porque a ave lira é um pássaro australiano que também imita sons. Você conhecia esse pássaro? Eu não conhecia e eu duvido que tu conhecesse. Enfim, essa é a premissa do livro. Eles se interessam pela Laura ao ponto de querer fazer um documentário com ela. Só que existe ali uma questão da Laura com aquela terra, com aquela propriedade. Então eles decidem levar a Laura com eles para Dublin, para as entrevistas, para o trabalho em estúdio, essas coisas. Eles resolvem levar a Laura com eles e o Solomon e ela acabam meio que se apaixonando. Eu cheguei até aí, isso já tá na sinopse, tá? Não tô dando spoiler não, isso já tá na sinopse. Demora um pouquinho para acontecer, mas está na sinopse. A escrita da Cecília é uma delícia, é maravilhosa. Tem uma cena aqui que eles vão para um pub. A equipe ali vai para um pub e eu imaginei muito aquela cena do filme PS Eu Te Amo, que inclusive foi baseado num livro da Cecília Ahern. Então, um pub muito aconchegante, com todo mundo cantando, cerveja e alegria e empolgação. Inclusive, foi uma parte que eu marquei aqui. Alguém sobe no palco para cantar uma música que tem o seguinte nome: 20 coisas que me fazem feliz e nenhuma delas é você. E aí a música fala dessas 20 coisas. E eu vou ler para vocês. É mais ou menos a letra da música. 1. Lençóis limpos na cama. 2. Um dia de cabelo bonito. 3. Acabar de trabalhar quando está claro lá fora. 4. Um dia de folga num dia ensolarado. 5. Cartas que não são contas. Essas são 5 coisas que me fazem feliz e nenhuma delas é você. Aí ele continua. Um sanduba de bacon com ketchup, o cheiro de grama recém-cortada, Scarface com cerveja, a torcida de Jack na Copa de 90, achar dinheiro no bolso. Essas são 10 coisas que me fazem feliz e nenhuma delas é você. Continuando. Ouvir uma música favorita sem parar, pegar o ônibus matinal, estourar plástico bolha, a torta de maçã da mamãe, meias que formam um par. Essas são 15 coisas que me fazem feliz e nenhuma delas é você. A defesa do Pec Bonner contra a Romênia. Café da manhã na cama. Um banho... Essas são 15 coisas que me fazem feliz e nenhuma delas é você. A defesa do Pec Bonner contra a Romênia. Café da manhã na cama. Banho. Primeiro dia de férias. Beijar. Essas são 20 coisas que me fazem feliz e nenhuma delas é você. E enquanto eu estava lendo, extremamente envolvida, imaginando toda a cena, eu mudei algumas coisas que são coisas que me fazem feliz e que não tem nada a ver com pessoas. Né? Por exemplo, o sanduba de bacon com ketchup, eu trocaria por comida mexicana. Scarface com cerveja, eu trocaria vinho com as amigas. A torcida de Jack na Copa de 90, eu colocaria comemorar a Copa do Mundo de 94 e 2002. Pegar o ônibus matinal, eu trocaria por ter carona para trabalhar. A torta de maçã da mamãe, eu trocaria por tapioca da mamãe. A defesa do Pec Bonner contra a Romênia, eu trocaria pela defesa do Taffarel contra a Itália em 1994. Enfim, é o tipo de leitura que eu li, adorei o que eu li, mas é que eu quis também me enfiar no meio da narrativa e trocar e me sentir parte ali da narrativa. Enfim, tô adorando. Claro, falta metade do livro. Posso me decepcionar? Óbvio que eu posso. Mas, gente, a felicidade de ontem até hoje dessa leitura já bastou. Já tô feliz, já tô em paz. Bom, acredito que eu termine amanhã e aí eu volto para falar se confirmou essa expectativa que eu tô sentindo agora.
Oiê, vamos começar essa atualização com um unboxing. É um presente, que dá pra ver aqui. É um presente. Vamos ver. Não sei quem mandou. Vamos lá colocar o óculos para saber de quem que é. É da Tabata. Feliz aniversário atrasado, Ive, tudo de melhor na sua vida e sempre. Que seu novo ano traga muitas leituras incríveis. Obrigada pelo apoio de sempre, de Tabata. Ai, Tabata tem acho que o meu canal favorito do momento. Embora ela esteja gravando menos, mas adoro os vídeos dela. Vamos ver qual foi a escolha dela. Desde já obrigada. Adulta, da Tiffany Jackson. Gente, esse livro tem uma premissa interessantíssima. Uma jovem tem um talento musical muito grande e ela vai ser agenciada por alguém que vai abusar dela. É isso. E acho essa capa lindíssima. Linda. Obrigada, Tabata. E vamos para a atualização de leitura. Cheguei na página 309 de Avelira e a narrativa, gente, seguiu por um caminho que eu não esperava e que me surpreendeu muito positivamente. Aqui, a Bo e o Solomon levam a Laura para Dublin para dar continuidade no documentário e lá em Dublin eles precisam de recursos, né, para poder bancar o projeto. E aí eles inscrevem a Laura num programa de auditório muito parecido com o programa que o Mion tem na Globo aos sábados, onde artistas se apresentam de diversos nichos. Então tem quem cante, quem dance, quem performe, tem de tudo. E a Laura vai fazer as imitações que ela faz. E, gente, ela é muito bem sucedida na apresentação. E então existe uma exploração da figura dela pela mídia, pela internet, muito intensa. Eu achei que o livro ia seguir por um triângulo amoroso entre Solomon, Bo e Laura, mas esse segmento, essa linha que a autora deu para a narrativa me agradou muitíssimo. A gente tem ali os bastidores da televisão e o André acabou de chegar enquanto estou fazendo uma atualização. Pode entrar, filho. Aqui a gente tem os bastidores da televisão e a parte nada positiva disso. A Laura, ela estava há 10 anos sem interagir com outros seres humanos. Ela sabe ler, ela sabe escrever, ela fala muito bem porque ela sempre foi leitora, mas ela não tem todas as habilidades sociais que pessoas que convivem com pessoas são obrigadas a desenvolver. E ela também não tem algumas malícias, aquele jogo de cintura que é necessário. E isso a coloca em situações muito constrangedoras. Inclusive, a habilidade que ela tem de imitar as coisas é algo que ela nem consegue controlar, porque ela ouve uma campainha e ela imita essa campainha imediatamente. E isso acaba chamando a atenção como se ela não fosse inteligente, como se ela tivesse uma deficiência intelectual, alguma coisa assim. Enfim, tô gostando bastante, faltam menos de 80 páginas para terminar. Tô muito, muito satisfeita com essa leitura, tá bom? Esta é a atualização de hoje. Volto já com a conclusão e acredito que nada vai mudar. Esse livro me deixou muito feliz. Oi! Terminei de ler Avelira, da Cecília Herne, e amei. Achei a história muito original, muito diferente. Ela conduz essa narrativa de forma muito sensível, com momentos melancólicos, com reflexão,
mas, sobretudo, existe uma história tão diferente sendo contada e abordando questões tão próximas a nós, que eu achei assim que foi de uma maestria sem fim, a forma que ela nos conta a história da Laura, a história da Bo, a história do Solomon. Da segunda metade para o fim, o livro ele vai se desenvolver sobre essa apresentação da Laura. Ela vai nesse show de calouros e ali existe uma competição que vai existindo fases e eliminatórias. Então, a segunda parte do livro é sobre se ela vai vencer ou não esse concurso. E no final do livro, quando o livro se amarra, quando a história se encerra, existe uma reflexão muito bonita, muito apropriada sobre esses shows de calouros, né? Quando os candidatos eles vão para um lugar desse para mostrar a sua arte, para mostrar algo que é muito importante para eles, que muitos passaram anos ensaiando, treinando, aprendendo e são julgados por um corpo de jurados que não manja em nada do que eles estão fazendo. Então eles acabam se expondo muitas vezes ao ridículo e isso acaba sendo humilhante. E eu achei essa reflexão tão bonita. Eu pelo menos, eu me sinto muito constrangida quando eu tô assistindo programas do tipo The Voice, do tipo, até o do Mion, em que ele se expõe e tem comentários tão negativos sobre a arte que eles estão querendo viver, que eles estão querendo mostrar para o mundo. Enfim, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E comecei a ler Nem Te Conto, da Emily Henry. Eu não sabia nada sobre esse livro e eu comecei a ler empolgada, porque os outros 2 livros que eu li da autora eu adorei, que foi Leitura de Verão e Loucos por Livros. Nos 2 livros, tanto Leitura de Verão quanto Louco por Livros, traz o mercado editorial como pano de fundo e eu adoro. E aqui a gente tem uma personagem que trabalha numa biblioteca. Também, novamente, temos essa intimidade com os livros. E aqui, gente, é um enredo, é uma premissa... vergonha alheia. Aqui a gente tem a nossa protagonista feminina, ela tá noiva de um cara lindo, perfeito, bem-sucedido. E uma semana antes do casamento, ele termina o noivado porque ele se apaixonou pela sua melhor amiga de infância. E a nossa protagonista fica sem teto, ela fica sem casa e ela vai morar com o ex-namorado da atual namorada do noivo dela. Deu pra entender, gente? Fiquei meio confusa. Eu mesma fiquei confusa agora. Enfim, é isso. E ela vai morar com ele pra apagar um incêndio. Sabe o que é isso? Tipo, tô sem teto, preciso de um lar. E ela pensa que ali vai ser temporário. E esse ex-namorado da atual namorada do noivo dela, do ex-noivo dela, é muito ex, né? Tô falando a palavra ex direto. Ele é muito diferente do noivo dela. E aos pouquinhos ali ela começa assim, se sentir atraída. Acontece que o novo casal, que é o ex-noivo dela com a ex-namorada dele, convidam os dois para o casamento. E eles vão como um casal. Eles vão dizer para todo mundo que eles estão namorando também. Então, essa é a premissa do livro. Gente, eu já dei risada aqui umas 2, 3 vezes com alguns comentários muito, muito interessantes. Temos aqui uma personagem bem secundária, bem ponta, que tem um filho chamado Mulder, em referência a Arquivo X. Eu sou louca por Arquivo X. Eu dei um berro quando eu li isso aqui. Enfim, estou curtindo bastante. Cheguei na página 78. Hoje é sábado, tá um frio intenso lá fora. Então, eu acabei de almoçar. Estou sozinha em casa, vou para debaixo do cobertor e vou continuar lendo. Tá uma delícia de verdade, tá bom? Próximo take eu apareço contando se as expectativas estão se confirmando. Terminei de ler Nem Te Conto, da Emily Henry. E
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ontem, quando eu falei dele, que eu tinha começado a ler, eu mal falei dele, na verdade. Eu não dei nem os nomes dos personagens, né? Então, aqui temos a Daphne e o Miles. A Daphne era noiva do Peter e o Miles era namorado da Petra. Acontece que Peter e Petra são amigos desde a infância e uma semana antes do Peter se casar com a Daphne, ele se apaixonou pela Petra. Temos um casal destruído e os viúvos acabaram se unindo, que é a Daphne e o Miles. E aí eles acabam se apaixonando. Essa é a premissa do romance, ponto. Só que esses personagens, eles têm muitas camadas. Eles têm, assim, um background muito rico e muito bem desenvolvido. A Daphne, ela mudou toda a vida dela em função do noivado com o Peter. Então, ela mudou de cidade, ela se estabeleceu na cidade que o Peter vivia. Os amigos dela passaram a ser os amigos do Peter. Então, quando eles terminaram, ela ficou sem nada, inclusive sem teto, porque ela tinha ido morar com ele. Então, ela também não tinha mais amigos. E a Daphne, ela é bibliotecária e até no trabalho ela era um pouco assim contida em relação a amizades. Então, quando esse relacionamento termina, quando o noivado termina, ela começa a entender que ela precisa de uma rede de apoio como ser humano. Não é porque ela só está passando por um momento difícil, de perda, de término, mas todo ser humano precisa de uma rede de apoio. Então, ela começa a se aproximar mais dos seus colegas de trabalho e temos a Ashley, que é uma mãe solo, que trabalha com ela, que a Daphne olha assim para ela com um certo medo, porque é uma pessoa muito sincera, uma pessoa muito complexa. E interessante que o livro ele traz o nascimento dessa amizade, como que as duas se aproximam e como elas começam a ser o apoio uma da outra. Achei isso muito gostoso de acompanhar. Em contrapartida, nós temos o Miles, que era o namorado da Petra, e que ele é visto de uma certa forma como marginal. Ele não se liga muito em aparência, em marcas, em títulos, em grifes. Ele tenta viver de um jeito mais seguro, mais confortável, mas sem muita frescura. E isso o coloca numa linha ali da margem mesmo da sociedade. E aí esses dois, quando eles se encontram e eles decidem se apoiar nesse momento de término dos dois, e eles acabam se sentindo muito atraídos um pelo outro, eles começam a descobrir que o outro tem algo que soma, e soma muito positivamente para eles. E aí o romance ele vai se tornando muito consistente, muito gostoso de acompanhar. A gente tem um arco aqui da Daphne com o pai. O pai sempre foi ausente e relapso, e isso fez com que ela se protegesse em determinadas situações. E ela começa a entender como que ela transportou isso para a vida dela. E o Miles, da mesma forma, também teve um relacionamento complexo com os pais dele, e isso se reflete na vida adulta de diversas formas. Geralmente, eu não gosto quando o romance tá fluindo, tá legal, tá bonito, e no final surge uma problemática para causar no leitor um medinho de que eles não vão ficar juntos. A problemática que surge aqui no final é muito consistente. Tem muito a ver com o andar da história e com a história chegar naquele ponto em que a problemática surge. Eu achei bem legal. Eu gostei muito desse livro, gente. Muito, muito, muito. Tem uma cena sensual muito forte, muito descritiva. Mas é muito interessante ver que esses personagens e que essa cena sensual tem muito a ver com a cumplicidade que o casal construiu antes de chegar ali. Eu achei isso muito bonito, muito, muito romântica a cena. Enfim, gostei bastante. Esse é o terceiro livro da Henry que eu leio e é o terceiro sucesso. Gostei muito, muito, muito. Eu tenho mais um na estante, mas ele é em inglês, eu pretendo ler em breve. Mas assim, 3 de 3.
perfeito, gente. Gostei muito, muito, muito. E amanhã eu começo a ler, tá aqui do meu ladinho, começo a ler A Lady for a Duke, do Alex Hall. Será a minha 6ª leitura em inglês do ano. Estou empolgadíssima para esse aqui também. Como eu falei na abertura do vlog, aqui a gente tem um romance de época em que a protagonista é uma mulher trans. Eu achei isso muito, muito, muito interessante, tá bom? Mas aí eu volto no próximo take para contar se essa minha expectativa se confirmou. Quantos takes eu já gravei nesse vlog, nesse lugar aqui? Alguns, né? Gente, essa luz favorece muito. Comecei a ler A Lady for a Duke, do Alex Hall. Estou no capítulo 7. E antes de começar a ler, eu tava pensando... Original, né? Ter uma mulher trans num romance de época em que... tudo era errado, né? Tudo era absolutamente errado. Se você tivesse um respirar fora do padrão, você era queimado na fogueira. A gente tá falando de uma época muito, muito, muito intolerante. Muito baseada em preceitos cristãos que condenam com veemência a existência de pessoas. Enfim... E aí, gente, o livro ele vem com um jeitinho tão interessante para nos mostrar que pessoas trans sempre existiram. Elas só eram, de fato, silenciadas, assassinadas, apagadas. Muitas simplesmente não podiam ser quem elas de fato eram, né? Então, nunca se manifestavam e viviam numa eterna tortura, acredito eu. Mas enfim, aqui a gente tem a Viola. A Viola, ela foi dada como morta na guerra. Ela foi para essa guerra com o seu melhor amigo. E numa das batalhas lá, muita gente morreu, muitos soldados morreram. E ela foi dada como morta. E ela aproveita essa oportunidade para então reinventar a sua vida, recomeçar do zero, dar um start. E quando ela recomeça como mulher. Eu fiquei pensando se a gente não soubesse que era uma personagem trans. E o quanto às vezes eu fico raivosa quando algo tão interessante já nos é contado antes da primeira página. Quando a gente já ouviu alguma opinião, ou quando tá na sinopse, ou quando alguém solta um spoiler numa resenha, enfim. Fiquei pensando no momento em que eu descobrisse que a Viola não nasceu biologicamente mulher. Qual seria a minha reação? Eu acredito que eu ia achar que seria um puta twist, né? Que virada top. Mas enfim, eu comecei a ler esse livro porque eu sabia que era uma mulher trans. Então talvez, se isso me fosse ignorado, eu nem começasse a ler. Tô bem no comecinho, gente. Tô no capítulo 6, os capítulos são bem curtinhos. Eu tô sentindo um pouquinho de dificuldade no inglês. Ele é um pouquinho mais truncado, não é um texto tão fluido. Mas eu acho que essa premissa super vale a pena. Eu espero que o autor ele execute isso de uma forma bem legal. Mas eu acho que mesmo se ele não executar isso de forma legal, ainda assim vai ser uma leitura bem top pra mim, tá? Então, esta é a atualização. Ai, gente, eu ganhei um presente de aniversário atrasado. Peraí, voltei. Gente, ganhei Simplesmente Blue, da Amy Harmon, ganhei do meu amigo Gessé. E eu li 3 livros da Amy Harmon e eu amei os 3. Eu não sei nem por que eu parei de ler essa autora. Inclusive, o último que eu li dela foi em 2016, que foi o Infinito Mais Um, que foi uma história muito legal. E antes de ler o Infinito Mais Um, eu li Beleza Perdida,
que é bem legal também. E li, agora eu não tô lembrando o nome, eu não sei se era The Moses Law. Eu li um livro em inglês, em 2015, que tinha uma premissa incrível. O moço, ele tinha um poder sobrenatural, um talento artístico, plástico, muito forte. Então, ele desenhava, ele fazia grafites muito perfeitos de crimes que iam acontecer naquele lugar. Então, por exemplo, ele ia para um viaduto e ele fazia uma pintura do crime que ia acontecer ali. Então, quando começaram a associar uma coisa a outra, achavam que talvez ele fosse o criminoso. Enfim, essa era a premissa. Quero reler esse livro, inclusive, porque eu não lembro exatamente como acabou. Mas eu lembro que eu gostei bastante, então eu li 3 livros dela. Eu lembro que nessa época, 2015 e 2016, ela era muito divulgada, ela era muito lida. E eu nunca mais ouvi falar de nada. Esse livro, ele é pela Verus, o Beleza Perdida é pela Verus também, eu não lembro se o Infinito Mais Um é pela Verus, eu acho que era pela Arqueiro, mas não tenho certeza. E o The Law Moses, se é esse nome mesmo, ele não tinha sido publicado no Brasil na época que eu li. Mas então nós temos aqui, simplesmente Blue. Meu amigo comprou este livro pra mim por causa do Blue, né, porque eu gosto muito de azul. Então, pretendo ler em breve, tá bom? Agora sim, termino essa atualização, volto no próximo take para falar até onde eu cheguei aqui. Oiê, fiquei 2 dias sem atualizar porque eu tô achando esse vlog muito longo. Se eu fosse fazer várias entradas para esta leitura aqui, esse vídeo ia ficar uma longa-metragem. Então, a última atualização que eu fiz foi segunda-feira, hoje é quinta-feira, feriadinho, frio em São Paulo. E estou aqui para dizer que estou amando este livro. Estou já na página 283. O inglês é um pouquinho mais truncado, me exige um pouquinho mais, mas que história, meus amigos, que história. Esse livro, ele me faz pensar em tantas coisas que eu não esperava encontrar num romance de época, ainda que a minha busca por esse livro tenha sido em função da representatividade da protagonista. Então, vou repetir aqui. Aqui a gente tem uma protagonista, uma mulher trans, vivendo ali, gente, na época da guerra de Waterloo, né, nas guerras napoleônicas. Então, a gente consegue imaginar um contexto totalmente desfavorável para a Viola. Acontece, gente, que quando o casal, o romance em si, começa a se estabelecer, é inevitável não pensar em um montão de coisa. Primeiro, é necessário fazer uma suspensão de realidade aqui em relação à transição da Viola. Do momento em que ela decide que ela vai ser aquilo que ela sabe que ela é, que é uma mulher. Então, no momento em que ela decide isso, a gente precisa entender que a gente está aqui em 1700 e pouco, então não existem hormônios, não existem situações, próteses que possam fazer essa transição ser mais suave. Então a gente precisa exigir um pouquinho da nossa imaginação, que ela vai dispor de maquiagem, de roupas, disso, para que ela viva plenamente quem ela é. Tirado isso do caminho, que para mim não foi uma questão, talvez se fosse de uma outra maneira, ou se a história não tivesse a intensidade que ela tem, isso me incomodasse. Mas aqui não me incomodou. Então, tirando isso do caminho,
Quando o romance se estabelece, quando o casal se forma, e aqui a gente tem amigos para amantes, porque eles eram muito amigos antes do romance se estabelecer. Quando isso acontece, é impossível não pensar em determinadas coisas. Pensando na época, para a época em que o livro foi escrito, ele é escrito de forma contemporânea, mas pensando na época do passado, o casal aqui ele tem duas opções. Ou ele vai brigar e ele vai tentar incomodar a sociedade com essa forma diferente de amar, ou ele vai se dobrar às convenções, se retirar dessa sociedade e viver em um outro lugar onde eles possam começar a vida do zero. E aqui a gente tem muitas questões, né? Tipo, vale a pena essa briga para aquele contexto? Mas se eles brigarem, se eles enfrentarem essa situação, eles não estão abrindo caminhos para que pessoas como eles possam passar por isso de forma mais suave no futuro? E aí a gente transfere essa reflexão para todas as outras minorias, né? Por que as pessoas elas são tão militantes e elas defendem as suas causas de forma tão apaixonada? Porque na verdade não tem muita paixão nisso. Tem só o desejo de que as pessoas que vão vir atrás de ti não enfrentem tantos obstáculos. Então, se conformar é optar por um meio de vida mais confortável, mas aumentar ou não diminuir a luta dos que virão atrás. Enfim, são elucubrações da minha cabeça, são coisas que é impossível não pensar enquanto eu estou lendo aqui. Porque é o caminho do casal. Ou ele vai enfrentar aquela sociedade e tipo, um casal vai se estabelecer sendo um homem e uma mulher trans, ou ele vai se retirar daquela sociedade, zerar e começar de outro lugar. Qual será a posição, né? O que eu tô gostando muito, muito, muito desse livro é que todas as problemáticas relativas ao casal não são do casal. O casal, ele tem consciência do seu sentimento e do que eles querem para si enquanto casal. Então, as problemáticas estão todas fora deles. E isso é muito gostoso de acompanhar num romance romântico em que o amor ele é de fato o fio condutor da narrativa. E eu acho que fazia um tempo que eu não lia nada assim, em que o casal tem que se preocupar só com o externo, porque entre eles está tudo suave, está tudo resolvido. Enfim, tô gostando bastante, bastante. O inglês ele é um pouquinho mais truncado, a forma que o Alexis Hall escreve me soa um pouco estranho, mas ainda assim, gente, a história... essa história, gente. Queria muito este livro aqui no Brasil, acho que tem muito cara de Paralela. Se eu não me engano, é a Paralela que publicou o outro livro do autor aqui no Brasil. Então, acho que esse livro tem cara de Paralela. E eu acho que ele agradaria tantos leitores. Principalmente leitores, assim, que amam romance e que gostam de um casal consistente. Enfim, tô gostando bastante, tá bom? Volto amanhã já para encerrar esse vlog e acredito eu com essa leitura concluída. Oiê, terminei de ler A Lady Faraduc, do Alexis Hall, e gostei muito. Eu gostei do romance, eu gostei da ideia, principalmente da ideia, da premissa, eu gostei do conduzir, eu gostei das problemáticas, eu gostei de como as problemáticas foram resolvidas e eu gostei muito do final. Talvez a escrita do Alexis não seja exatamente para mim, ou não seja aquilo que eu gosto de ler, o que eu me sinto muito confortável de ler, no sentido de leitora mesmo, de características de escrita que não são para mim. Mas, gente, é esse tipo de ideia aqui, esse tipo de premissa, e o executar dessa premissa vale a pena. Pelo menos valeu para mim. Gostei muito. Existe uma questão nesse livro, nessa história, em que, em momento algum, a gente sabe qual é o nome da Viola antes da Viola ser a Viola. No comecinho do livro,
o autor ele faz uma observação falando sobre o nome morto, que é um nome morto. E uma vez, em 2021, eu li um livro chamado Apenas uma Garota, da Meredith Russo, que traz uma protagonista trans também. E tem uma cena neste livro em que ela meio que explica para alguém, para uma amiga, para uma conhecida, as coisas que a incomodam. E uma delas é quando as pessoas perguntavam qual era o nome dela antes da transição. E aí isso tem tudo a ver com isso. E tem um outro livro que eu li também que traz esse tema um pouquinho mais suave, sobre as pessoas não precisarem saber como era antes, ou que isso não vira entretenimento para as pessoas ao redor. Enfim, gente, eu gostei muito desse livro. Eu quero muito que esse livro venha para o Brasil. Eu acho que ele é um romance consistente, um romance robusto. Não é exatamente um romance de época, mas ele é um romance histórico. Ele traz marcos históricos muito bem incisivos dentro da narrativa. Então isso faz dele um romance histórico, não um romance de época. E, enfim, gostei bastante, bastante, bastante. Foi uma leitura, uma leitura gloriosa para mim, apesar da dificuldade que eu tive com o inglês. Eu achei ele um pouquinho mais encaroçado. Mas, nossa, agradeço de coração a Carol Witt pela indicação, porque foi uma indicação de milhões, tá bom? Adorei. Se tiverem oportunidade, se vocês leem inglês, se vocês gostam de romance histórico, a Leite Fora Daqui. E encerro esse vlog aqui. Encerro perguntando para ti se tu já fez tua doação para o Rio Grande do Sul. Ainda estamos necessitando muito, vai demorar muito tempo para o estado se reerguer, e tu pode contribuir de várias formas. Tu pode contribuir com dinheiro, tu pode contribuir com doações, tu pode contribuir compartilhando as notícias, compartilhando pontos de coleta, meios de doação, Pix oficiais. Então tem várias formas de colaborar. Se tu puder colaborar e tu pode, colabore, tá bom? E convido você a passar lá no meu Instagram. Lá eu faço um conteúdo literário também. Posto foto de todos os livros que eu leio, com um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura. Mas volto a falar sobre cada livro lá no blog. Aí lá no blog eu coloco ficha técnica, sinopse, detalhes sobre a vida dos autores. E lá no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. Lá no Scooby tu consegue descobrir o que eu já li, o que eu estou lendo e o que eu pretendo ler ainda. Mas se tu não quiser passar em nenhum destes lugares, eu espero você aqui no próximo vídeo.